Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje comigo está o nosso colaborador aqui do Matinê, Alexandre Labella, e conversaremos sobre os filmes de terror nesse ano de 2025. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, o nosso maratonista, que não correu ontem, mas é maratonista, José Carlos Corcheiro, o Zezinho. Em Santa Maria agora, 24 graus, tempo maravilhosamente ensolarado. E são 2:02. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 20 de outubro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 20 de outubro, na história do cinema. Em 1947, o Comitê de Atividades Não Americanas, na Câmara, inicia sua investigação sobre a infiltração comunista na indústria cinematográfica de Hollywood, resultando na chamada Lista Negra, que impede que alguns trabalhem na indústria por muitos anos, inclusive fazendo com que alguns cineastas sejam perseguidos. Nascimentos nesse dia. Nascia em 1882 o ator Bela Lugosi. Ele eternizou o personagem Drácula na versão de 1931, dirigida por Todd Browning. Sua interpretação definiu o visual e o tom do vampiro no cinema, com um olhar penetrante, sotaque carregado e gestos teatrais. Mais do que um papel, Lugosi virou um ícone, que inclusive é representado na cinebiografia Ed Wood, dirigida por Tim Burton. Ele faleceu em 1956 com 73 anos. Em 1917, nascia Jean-Pierre Melville, um dos pilares do cinema policial francês. Influenciado pelos filmes noir norte-americanos, criou obras que misturam silêncio, honra e solidão. Em filmes como O Samurai e O Círculo Vermelho, vemos protagonistas frios, códigos éticos próprios em um estilo visual extremamente controlado. Melville foi também um dos precursores da Nouvelle Vague, movimento cinematográfico francês aí, que teve grande influência na forma de fazer filmes pelo mundo, trabalhando de forma independente, com produção enxuta e liberdade artística. Melville morreu em 73, com 55 anos. E, em 1944, nascia o documentarista sírio Omar Amiral. Seus documentários denunciavam a centralização do poder na Síria e os efeitos de políticas autoritárias na vida das pessoas comuns. Com uma câmera direta, sensível, ele questionou mitos nacionais e confrontou o silêncio. Para Amiral, o cinema era um ato político e também uma forma de resistir. Ele faleceu em 2011. Nessa data, em 1942, falecia a atriz australiana May Robinson. Nascida em 1858 na Austrália, May construiu uma carreira teatral longa antes de migrar para o cinema nos Estados Unidos. Ela se tornou a mais velha nascida atriz a ser indicada ao Oscar por Lady for a Day, Dama por um Dia, de 1933, filme do Frank Capra. No cinema dos anos 30, e já com a idade bastante avançada para os padrões de Hollywood, May assumia papéis de senhora sábia, tia de coração ou matriarca gentil. Em 1994, nessa data, faleceu Burt Lancaster. Nascido em 1913 em Nova York, Lancaster iniciou sua carreira cinematográfica no pós-guerra. Sua estreia de grande impacto foi The Killers, Assassinos, de 1946. Que mostrou sua capacidade de combinar força física e nuance dramática. É lembrado por protagonizar com Deborah Kerr uma das mais icônicas cenas de beijo na praia em A um Passo da Eternidade.
Lancaster ganhou o Oscar de melhor ator por Entre Deus e o Pecado, de 1960. O ator demonstrou grande versatilidade ao longo da carreira, fazendo filmes dos mais diferentes gêneros, do noir ao épico, do faroeste às produções autorais. E também, em 1994, falecia o cineasta soviético Sergei Bondarchuk. Nascido em 1920, tornou-se um dos cineastas mais ambiciosos da história do cinema universal. Sua obra-chave, a adaptação épica de Guerra e Paz, de Tolstói, é dividida em 3 partes, mais de 7 horas de projeção e grande escala de produção. Esse filme lhe valeu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Bondarchuk simboliza o típico cinema épico soviético dessa época. E no Brasil, nessa data, em 2015, falecia a Ioná Magalhães. Nascida em 1935, no Rio de Janeiro, ela construiu uma carreira que abrangeu teatro, cinema e televisão. No cinema, ela esteve envolvida num momento marcante e revelante do cinema brasileiro, interpretando Rosa, no clássico do cinema novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Fazem aniversário hoje Eliane Giardini, completa 73 anos. Ela destacou-se no cinema em filmes como O Maior Amor do Mundo, de Cacá Diegues, e Olga, em que ela interpretou a mãe de Olga Benário. Evidentemente, ela é mais conhecida por suas participações em séries e novelas da Rede Globo. Também aniversário de Thomas Newman, 70 anos, compositor norte-americano, nascido em 55. Thomas Newman completou esses 70 anos e já tem 15 indicações ao Oscar por grandes trilhas sonoras. Porém, ele nunca conquistou o prêmio. Ele foi indicado por Beleza Americana, A Espera de um Milagre, Wall-E, 1917. Também aniversário de Danny Boyle, 69 anos, diretor britânico, nascido em 56. Danny completa os 69 anos e é conhecido por sua energia visual em contar histórias bastante intensas. Ganhou o Oscar de melhor direção por Quem Quer Ser um Milionário, de 2008. E também dirigiu filmes icônicos como Trainspotting, Steve Jobs, 127 Horas e também alguns aí dos Extermínios, que vamos comentar hoje, inclusive um deles. 67 anos de Viggo Mortensen, ator, diretor e poeta. Nasceu em 58 e ficou mundialmente conhecido como o Aragorn, da trilogia O Senhor dos Anéis. Outros filmes que ele fez são The Road, que se chama A Estrada no Brasil, Capitão Fantástico, um filme maravilhoso, e também O Motorista em Green Book, filme que venceu o Oscar de melhor filme. E também aniversário do John Krasinski, 46 anos. Começou na comédia, com o papel de Jim na série The Office, mas depois ele expandiu a carreira e foi para o cinema, dirigindo inclusive alguns filmes como O Lugar Silencioso. Há 80 anos, em 1955, Cine Imperial e Cine Independência traziam os seguintes filmes: Nick Carter nos Trópicos, com Walter Pidgeon, Florence Rice e Joseph Schildkraut. E também a sessão dupla trazia Jean Parker em O Traidor Interno, Os Segredos de um Traidor que Vendeu a Sua Alma. Chegou agora a hora do nosso quadro Clássicos do Cinema, em que teremos um musical fantástico aí sobre a história do cinema com o nosso colaborador Alexandre Labella. Clássicos do cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre Singing in the Rain, que tem o título traduzido em solo brasileiro como Cantando na Chuva. Um dos maiores musicais de todos os tempos, é dirigido pelos norte-americanos Stanley Donen e Gene Kelly, que também protagoniza a obra, e foi lançado em 1952. No filme, Don Lockwood e Lina Lamont são estrelas do cinema mudo e agem como um casal pela imprensa. Quando o cinema falado surge, enfrentam um grande desafio:
a adaptar-se à nova tecnologia para preservar suas carreiras, apesar da voz inadequada de Lina. Cantando na Chuva é uma homenagem à própria indústria cinematográfica. Mostra com autocrítica e otimismo os desafios da transição do cinema mudo para o sonoro. As sequências musicais são um show à parte, como o número icônico de Gene Kelly dançando sob a chuva. Um momento de celebração a Hollywood e à expressão humana. Além de Gene Kelly, o elenco conta com Debbie Reynolds, Donald O'Connor e Gene Hagen, que trazem carisma e energia em cada cena, fazem do filme uma experiência contagiante e tecnicamente impressionante para a sua época. Com coreografias minuciosas sobre planos de câmera longos, diálogos criativos e a trilha sonora inesquecível de Leni Hayton, o longa é também uma reflexão sobre o fazer artístico, o talento e a capacidade de reinvenção. Também é um espelho da condição dos musicais à época, onde o auge do gênero parecia terminado. É um clássico porque transcende o gênero musical e se transforma em uma verdadeira carta de amor à sétima arte. Combina humor, crítica e encantamento ao retratar um dos momentos mais marcantes da história hollywoodiana. A obra inspirou diretamente produções relevantes como o francês Os Guarda-Chuvas do Amor, de Jacques Demy, o musical mais popular da última década, La La Land, de Damien Chazelle, e o recente fenômeno Barbie, de Greta Gerwig. Apesar de não ter tido grande repercussão entre o público e premiações da época, com apenas um Globo de Ouro de ator em musical ou comédia para Donald O'Connor e 2 indicações ao Oscar de atriz coadjuvante para Gene Hagen e melhor trilha original para Leni Hayton, o distanciamento histórico fez jus à relevância da obra. Foi um dos 25 primeiros filmes preservados pela Biblioteca do Congresso norte-americano em 1989 e constantemente figura em listas de melhores filmes de todos os tempos, com a posição 10 no ranking da Sight and Sound. Cantando na Chuva está disponível no streaming Max e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. Muito bem, então vamos ver agora o que vem na nossa trilha sonora. Trilha sonora. Só de ouvir passa um filme na cabeça. É claro que vamos ouvir na íntegra aí Singing in the Rain, música que foi composta em 1929 para o filme Hollywood Review, escrita por Arthur Fred e Inácio Ray Brown, mas que nessa versão vamos trazer aí a que o Gene Kelly performa de forma mágica em Cantando na Chuva. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Desde os tempos do cinema mudo, quando monstros ganhavam forma nas sombras em preto e branco, até os dias de hoje, em que o medo se reinventa em cada tela, os filmes de terror vêm ocupando um lugar central na história do cinema. Muito mais do que sustos e criaturas grotescas, o horror sempre refletiu os medos mais profundos da humanidade, da guerra à repressão, da tecnologia ao desconhecido. É um espelho escuro, mas revelador. Um grito coletivo diante do que não conseguimos explicar. E para falar sobre o que nós temos de terror até agora, em 2025, e também o que ainda vem por aí, está o nosso colaborador habitual do Matinê, estudante do curso de jornalismo, cinéfilo já com carteirinha e criador do Entre Pautas Podcast, Alexandre Labella. Saudações, Labella. Boa tarde, Macari. Boa tarde a quem nos acompanha. Sempre um prazer estar aqui, né? Já tem aí o quadro Clássicos do Cinema, que eu tô sempre aparecendo por uns minutinhos, mas agora voltando a estar ao vivo aqui. Sempre um prazer, né? Terror. A gente tava conversando antes, né? Eu não sei se eu tenho um gênero preferido, talvez fosse ficção científica, mas terror
tá por ali, tá entre os que eu mais gosto. Acho que é bem o que tu falou, né? Não é só o susto, é explorar coisas que a gente não sabe explicar, né? As dimensões das profundezas do ser humano. Terror né? é engraçado, né? Porque existem os gêneros, né? Exato. Terror é um deles, mas dentro do terror tem vários subgêneros. Exato. Então, dá pra fazer com tudo, né? Fazer sobre tudo. E tem algum dos subgêneros que tu mais gosta, Labela? Olha, eu gosto... Atualmente, como eu falei, eu gosto de ficção científica. Eu gosto quando o terror se mescla com a ficção científica. Tipo um terror cósmico, assim? Isso, um terror cósmico. Eu gosto muito do Nope, que é o Não Olhe Pra Cima. Não, como é que ficou em português? É porque tem dois Não Olhe Pra Cima, né? Sim. Eu acho que é Não Olhe Pra Cima. Um é Não Olhe Para Cima e o outro é Olhe Para Cima, né? Enfim, acho que é algo assim. É o Nope do enfim, o que estreou, acho que foi em 2022, nos cinemas, né, do Jordan Peele, que ele é um terror que é um alienígena, muito inspirado no Lovecraft e tal, né? Então, eu tô gostando muito. E talvez, não sei se tu trouxe pra falar aqui, que é o Acompanhante Perfeita, que mescla um pouco de ficção científica com a IA, né? Então, eu tenho tomado gosto com esse subgênero, assim, que mistura os dois, assim. Eu trouxe aqui alguns filmes que já foram lançados nos cinemas e passaram por Santa Maria, e dividi em duas partes, né? O primeiro que a gente vai comentar agora são os filmes aí do primeiro semestre. Por exemplo, passou por aqui O Macaco, né? Que é um terror de criatura sobrenatural, dirigido pelo Osgood Perkins. Vou falar os filmes aqui dessa primeira e a gente comenta alguns depois, tá, Labela? Também Acompanhante Perfeita, que estreou em abril, dirigido pelo Drew Hancock. Claro, O Pecadores, Sinners, filmaço do Ryan Coogler. Esse aqui, olha... Os melhores filmes do ano. Esse aqui tá bem cotado, né? O Premonição 6, Laços de Sangue, que estreou em maio, né? Também O Extermínio, A Evolução, aí, que é do Danny Boyle, justamente, o nosso aniversariante de hoje, aí, que estreou em junho. E também em junho estreou Megan 2.0. E só para fechar, vou falar os de julho também, que é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, aí, que é um remake, né? Na verdade, uma continuação meio estranha, assim, né? E também O Ritual, aí, do Mikael Hofstrom, que tem o Al Pacino no elenco. Né? Cara, pra te ver, né? O meu ator favorito, o filme que ele faz no ano é essa draga aí, o Al Pacino. Eu não vi o filme, tá? Mas é interessante ver que eu acho que o Al Pacino tá precisando pagar umas contas, né? Sem dúvida. Ele e o De Niro, de vez em quando, fazem essas coisas pra pagar em boleto, né? Sabe que eu tenho, desse primeiro semestre, dá pra ver o quanto as franquias voltaram à vida, né? O 28 anos depois do Danny Boyle fazia, acho, mais de 10 anos que do 2, que era 28 semanas depois, né? Tem Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, que desde 2006 não tinha filme, que já era outro nome, Eu Ainda Sei, alguma coisa assim. Que esse sim é da sequência do Eu Sei. Isso. Tem 3... Aí que tá, uma trilogia nos anos 2000, né? É uma trilogia. E aí... E o outro que tem é o que a gente... Premonição 6, Laços de Sangue. 6. Então, e o Megan 2.0, E o Megan 2. É. E é interessante ver como essas franquias no terror... Acho que é um lugar onde os estúdios acharam formas de ganhar dinheiro, assim, que eu acho que leva muita gente pro cinema. Apesar de que até, vendo antes do programa, o Megan 2, que é Megan 2.0, né? Megan 2. Que o Megan, o primeiro, foi um fenômeno, né? Acho que eu tinha procurado aqui no Box Office, né? Que é a fonte boa da gente ver. Em 2022, o primeiro fez 180 milhões no mundo. Sim, vou falar, né? Pro filme de terror é bastante. E esse fez só 39 milhões. Então esse aí foi um considerável, né, dessas franquias que voltaram aí, um flop, né? Mas, por exemplo, Premonição 6 fez mais de 100 milhões e 28 anos depois também mais de 100 milhões. Então, assim, é algo que, enfim, eu não sei só a bilheteria do Eu Sei que Vocês Fizeram no Verão Passado, mas eu sei que foi bem também. Então, eu acho que até muitas vezes saem uns filmes qualquer coisa porque estúdios apostando no seguro. De destaque desses do primeiro semestre, não tem como não falar de Pecadores, né? Que filmaço, Pecadores, né? Porque ele não é só, pra mim, ele é o melhor filme de terror do ano, como ele é um dos melhores do ano, e eu acho que pra mim, até hoje, dos que eu vi, eu acho que ele é o melhor filme de 2025. Não sei pra ti, quem tá junto ali é uma batalha após a outra do Paul Thomas Anderson, né? Aí
Não sei, viu? Eu acho que é uma disputa boa, né? É uma disputa boa. Mas eu, assim, Sinners pra mim é o melhor filme que eu vi no ano. É a melhor cena do ano pra mim, que é a cena lá do nosso querido, que é o protagonista do filme cantando, né? E coisas acontecendo, não vou dar spoiler aqui, que eu acho que Michael B. Jordan, você está falando. É que aí que tá, é com o Michael B. Jordan também, mas o gurizinho é meio que o a gurizinho, corrente da tá. história, né? Que ele tá cantando, então não quero dar spoiler, mas vejam, acho que tá disponível na Max já esse filme, que assim é sensacional. Fora daí eu sei que a gente tem algumas, entre eu e tu, né, temos algumas contradições, né? Que eu, por exemplo, eu gosto de Premonição 6. Acho que desses filmes aí do primeiro semestre, os que me marcaram foi Sinners, obviamente, que é Pecadores, no caso. Premonição 6 e o 28 anos depois, que eu vi recentemente. Tá. Eu acho que foram os três, assim, dos filmes que me marcaram bastante, porque o Premonição 6, que ele também, anos depois, né, do Premonição 5, e eu acho que tem uma pegada que o filme não se leva a sério. E eu gosto que essa franquia já se levou muito a sério, eu acho que não deve se levar. E também o 28 anos depois, a gente conversou antes um pouco também aqui no estúdio, que é o Danny Boyle, né? Aniversariante do dia, né? Parabéns para o Danny Boyle, fazendo 69 anos. Que, assim, ele tem a mão, sabe? O Extermínio 2 é ruim, sabe? Eu não gosto do filme. Ele vem no 3 e faz algo diferente, assim, aquela montagem dele frenética, aquela loucura, aquela coisa crua dos zumbis correndo, uma loucura, a questão né? da própria forma como foi feito o filme, né? Filmado com câmeras de iPhone, né? Verdade, foi todo filmado em, se eu não me engano, é iPhone 15, o Pro Max. Que ele filmou todo. Ele tem até uns. Ele usa aquela coisa live do iPhone, né? Em algumas cenas. Essa parte, exclusivamente, eu não gostei tanto, achei que foi maneirismo. Mas eu acho que esse filme passa também pelo roteiro do Alex Garland, que ele dá novas coisas sobre aquele universo, zumbis diferentes, ele coloca ali meio que a perspectiva das pessoas de fora do Reino Unido, como vem aquilo, né, que tem patrulhas. O Reino Unido foi isolado, 28 anos depois eles não podem sair de lá, né? Exato. Então, ele expande, né? Infelizmente, pra mim, não sei pra ti, é pra iniciar uma nova trilogia de Extermínio que eu não queria. Tanto que em 2026 tá previsto pra sair o próximo, que é não sei o que, do Templo dos Ossos, que é o nome, assim. Sim. Que até tem o vilão do Sinners vai protagonizar esse filme. Então eu acho que tem o lado positivo, que é um bom filme, e infelizmente vai iniciar uma nova trilogia, né? Tem essas questões aí que a gente vê bastante, né? Que o filme de terror leva muitas pessoas às salas de cinema, né? É por isso que vira e mexe, você vai ao cinema, vê a programação, tem lá um filme de terror, né? Então é sempre uma opção, assim, que as pessoas buscam para ver na tela escura, porque também tem isso, né? O ambiente do cinema, a tela escura, a possibilidade de comer pipoca junto ao filme, né? São várias questões, né? O 28 anos depois ele fez 151 milhões de dólares. E lembrar pro pessoal, geralmente esses filmes de terror eles têm um orçamento mais baixo que todos os filmes, assim, ele é um dos gêneros mais baratos de se fazer. E o 28 anos depois, a gente já falou, né? Foi filmado foram vários iPhone 15 Pro Max? Foram. Mas se a gente botar em comparação que é uma câmera IMAX pra te filmar, que aí vários, por exemplo, o Pecadores é um desses, pô, então barateia bastante a produção. Então, assim, é uma forma que saem filmes bons, mas também é uma forma, assim, dos estúdios terem essa, né, conseguirem fazerem filmes baratos e terem bastante retorno nas bilheterias, né? Muito bem. Labela, vamos ouvir uma música que está justamente ligada a um desses filmes que foi do primeiro semestre, né? Vamos ouvir I Lied to You, de Miles Keaton, que está na trilha sonora do filme Pecadores, de Ryan Coogler, grande filme de terror, e que tem uma trilha sonora fantástica, né? Muito calcada no blues, em ressonâncias históricas, e que tem grandes chances aí de estar presente também na temporada de premiações no próximo ano. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Baita som aí de Pecadores. A trilha sonora é magnífica, né? No segundo semestre, ou melhor, a partir de agosto, né? Já que o semestre pode começar em julho, mas aqui o calendário do FCM a gente começa em agosto, né? E
Temos aí alguns filmes que também geraram bastante bilheteria, até porque são filmes que estão ligados aí a um período do inverno norte-americano, né? Ou melhor, do verão norte-americano, inverno aqui no Brasil. E aí são produções que têm assim, bastante apelo, né, para levar as pessoas ao cinema. Em agosto, então, Labela, nós tivemos A Hora do Mal, né, que é um filme que a gente teve a oportunidade de ver junto no cinema, aqui, né, dirigido pelo Zack Krieger. Também o Juntos, do Michael Shanks. Faça Ela Voltar, de Danny e Michael Philippou. Os irmãos Philippou. Os irmãos, né? No Brasil, a gente teve Os Enforcados, aí, do Fernando Coimbra. Em setembro, Invocação, o Arrasa Quarteirão, vou chamar assim, né? Invocação do Mal 4, O Último Ritual, dirigido pelo um diretor que eu sei que tu gosta muito, né? Michael Chaves. Também o GOT, né? Um terror psicológico aí de Justin Tipping. E agora, na semana passada, estreou o Telefone Preto 2, né? Dirigido pelo Scott Derrickson. E também estreia daqui a pouco A Própria Carne, né? Um filme brasileiro aí da produção do Jovem Nerd, dirigido pelo Ian SBF. E, bom, então esses aí são os que estreiam até agora, assim, né? Depois a gente faz um breve comentário sobre o que vem por aí ainda, né? O que te pareceu até agora aí a lavada que o Invocação do Mal 4 fez? O Invocação do Mal é mais uma... Essa diferente não tá revivendo uma franquia que tá aí... dia sim, dia não no cinema, né? Acho que tem o Invocaverso, né? Porque tem A Maldição da Chorona, tem a Freira 1, a Freira 2, tem a Annabelle 1, 2 e 3. Então, todo ano quase tem um filme da Invocação do Mal. E veio esse que é o último ritual, né? Então, a gente conhece que quando tem uma saga que é colocada, que é o último filme, normalmente as bilheterias vão no alto. A informação quente é a seguinte: Invocação do Mal 4 é a maior estreia da história do terror em todos os tempos do cinema. Não é só de tal época. Não. De todos os tempos, Invocação do Mal 4 é... E assim, falando... Eu acho sempre legal. Não importa se o filme é ruim, tá? Eu acho legal um filme... principalmente assim, de um gênero que às vezes... falando aqui, a gente fala de lucro, mas baseado no orçamento que geralmente é baixo. Mas quando fura a bolha, né, que esses valores que os filmes arrecadam não são tão comparados ao filme da Marvel, mas quando chega perto, dá esse barulho, fura a bolha, eu acho legal. Acho legal as pessoas irem aos cinemas. A gente tem que lembrar, né, que os cinemas passam por uma época difícil aí, com um filme da 2 semanas tá no streaming. Então eu acho que vale por isso, sabe? Vale a pena ir ver na tela grande. Falando de qualidade, Invocação do Mal vem assim, ó, passos largos pra ser um dos piores filmes do ano, assim. Eu sei da tua nota, né? Que tu deu 1 no Letterboxd, né? É um filme bastante complicado mesmo, né? Eu fiz a maratona aí dos 4, né? Eu assisti 3. É difícil, né? Essa maratona. Aí demorei um pouquinho mais pra ver o 4 e quando eu vi foi uma catástrofe, né? A bilheteria total da Invocação do Mal, o último ritual, é 482 milhões de dólares. É um absurdo. Isso só comprova aquela ideia de que não é porque fez dinheiro que o filme é bom, né? Exatamente. Eu achei que tu ia dizer, essa que prova a ideia que o Michael Chaves é um bom diretor. Mas assim, outro arrasa quarteirão aí de terror um pouco a menos, aí que fez 267 milhões, é A Hora do Mal. Que esse eu acho que foi muito... O Weapons, né? Que ele foi muito um filme que foi... Eu acho que um marketing orgânico, né? Teve aquela cena das crianças correndo, que chamou muita atenção. E assim, as pessoas foram indo ver o filme, é bom. Ele tem algumas questões da montagem, que é diferente, não é comum a gente ver no terror, né? Tem uma questão de um roteiro um pouco mais montado de forma diferente, com perspectivas de personagens diferentes. E que chamou muito atenção. O filme fez muito sucesso, eu acho, por exemplo, bem melhor que Invocação do Mal 4. Esse já é um que fez bilheteria e pra mim é um bom filme. Tanto que até a atriz que faz a vilã tá sendo cotada aí pra atriz coadjuvante no Oscar, o que não é normal nas grandes premiações de filme de terror concorrer. E assim, esse foi um filme que do mesmo diretor de Noites Brutais, né? Que diferente do diretor de Long Legs, que lá no início do ano fez um Macaco, fez um filme que não é muito bom. O de Noites Brutais, ele vem e meio que, né, segue no nível, segue meio que com o que ele prometeu com Noites Brutais, que pra mim é um ótimo filme, com A Hora do Mal.
Eu acho interessante, eu falei da questão da montagem, apesar de que... eu também não acho tudo isso, tá? Eu não acho tudo isso. Eu vi que isso causou uma comoção nas pessoas, o filme trazer perspectivas de pessoas diferentes. Eu sei que tu não ficou tão fã do filme. Não. Mas eu gosto do correr esse risco, de tentar fazer diferente. Porque poderiam fazer uma narrativazinha simples, né? E uma questão também com esse filme é que eu não sinto medo dele, né? Acho que vale dizer isso, eu não sinto medo em nenhum momento. Eu acho que quando o filme de terror não dá um pouquinho de medo, ele é um problema. Ele tem um problema. Ele tem um problema. Claro que a gente também tem aquela coisa, quando a gente vê muitos filmes, a gente tende a sentir menos medo, né? Aquela coisa, tu vai vendo Exorcista, Massacre da Serra Elétrica, tu vai vendo todos esses que são pesados, que dão medo. Chega uma hora que tu meio que fica um pouco blasé, né? Fica anestesiado. Fica anestesiado, mas tu começa a olhar que táticas são usadas, né? Outro filme que tu comentou que é o Faça Ela Voltar, né? Faça Ela Voltar. Dos irmãos Philippou. Os irmãos Philippou são diretores australianos, né? Que são os mesmos que fizeram o... como é que é o Fale Comigo? Que é lá que tu pega na mão. Que esse pra mim é um filmaço. Que foi de 2023. E esse eu gostei muito. Esse aqui, o Faça Ela Voltar, eu acho um pouco abaixo, mas ele explora a questão do luto, tem todo... Esse é um filme que tem gore, né? A gente fala da Substância do ano passado, que foi um filme com gore, que foi algo que o pessoal falou muito. Nesse tem também a maquiagem, é muito boa. Mas o problema é o final do filme, assim. As escolhas que tem, assim... Mas é interessante, até esse foi um que teve um marketing orgânico legal na internet também, que é um dos protagonistas dos filmes é um menininho, né? E a maquiagem... A capa é assustadora, Não, né? a capa é bizarra, assim. Então, tem essa questão ritualística no filme. E a capa... Esse gurizinho, ele tá numa baita atuação. A maquiagem que é usada nele no filme é assim, ó... É de tirar o fôlego. Tem cenas assim que dá vontade de virar pro lado, assim, enquanto tá olhando. E Labela, nós temos 2 filmes brasileiros aí que tem essa questão do terror, né? Que é Os Enforcados, que é uma história baseada em Macbeth, do Shakespeare. Eu sei que o Labela é muito fã do Macbeth, do Orson Welles, né? Mas aqui é uma versão, né, do filme brasileiro que se inspira no Macbeth justamente para trazer essa história de manipulação, né? No caso, a Leandra Leal, ela é uma personagem, né, que manipula o marido, interpretado pelo Irandir Santos, né? Grande em busca... do poder dentro da máfia do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Então, veja, tem essas relações sociais, né? E o outro filme brasileiro, que é A Própria Carne, né, de produção da Jovem Nerd, né? Ele está, digamos, situado no contexto da Guerra do Paraguai, lá no século XIX. Eu acho que isso, por si só, já chama atenção. Isso é muito interessante. Esse é um filme que tá para estrear, né? Ele já teve algumas pré-estreias, já teve um pessoal... passando as reviews, a gente sabe, né? Nos grandes centros de São Paulo, isso aí chega antes, né? Então eu vi alguns comentários já e assim, eu acompanho o Jovem Nerd, enfim, em podcasts e acompanho no Instagram, né? Então eu já tinha visto que estava em produção, mas eu não tinha noção de quando ia ser lançado e eu nem sabia do que se tratava, eu só via pôsteres e coisas. Quando tu descobre que tem a ver com a Guerra do Paraguai, toda essa... Cara, dá muita vontade de ver. E Os Enforcados... do Fernando Coimbra, que inclusive o nome em inglês eu gostei muito desse filme, que é Carnival is Over, que eu acho muito legal. Dizem que é um grande filme, a questão é, não chegou em Santa Maria, e na verdade chegou em Santa Maria e ficou uma semana, né? Enfim, enfim, eu tentando procurar outros lugares para ver, não tem streaming ainda, eu tentei achar... por meios que, né, a gente não vai promulgar aqui, que também não consegui em boa qualidade para ver. Então, infelizmente, eu não vi esse filme, que eu quero muito ver. É engraçado, né, porque o Carnival is Over, né, Os Enforcados, ele é um filme brasileiro que ele já tinha sido lançado em festivais em 2024, né? Então, ele vem agora para os cinemas, né, pra gente ver pro grande público em 2025. E é um filme que eu quero muito ver, assim, eu tô achando o momento que eu consigo encontrar ele pra assistir. E o do Jovem Nerd, eu ainda não sei. Eu acho que em Santa Maria é muito difícil de chegar. Eu acho que não vai vir, né?
como estreou o Telefone Preto 2, né? Tá aí o Olha suspense sobrenatural. Para quem viu o Telefone Preto 1, né? Sabe como que acontece aí com o nosso Ethan Hawke, né? No O filme. The Grabber. E aí ele volta aqui de uma outra pegada, né? É uma mudança um pouco do tom, assim, do terror aqui, né? Chegaste a prestigiar já esse filme? Eu ia falar O Enforcado 2. O Telefone Preto 2 eu ainda não vi. Eu pretendo ver hoje à tarde, inclusive tem que gravar podcast, né, sobre, então a gente tem que correr atrás. Mas eu vi o Telefone Preto 1, que eu não tinha visto, e passando pelo que é o 2 também, né, é a máscara do vilão, né? Fantástico. É interessante porque a gente vem de vilões como Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, Jason, Fred... Michael Myers. E Michael Myers. E é muito difícil a gente superar, porque seguem sendo feitos remakes desses filmes. Só que quando vem Terrifier, quando vem Telefone Preto, apesar de questões da narrativa do filme, eles criam vilões icônicos. E isso é muito legal. E isso gera, assim, é um entretenimento também, né? Então, gera personagens marcantes. A máscara do The Grabber, né? Do Telefone Preto, apesar de eu não gostar muito, tá, do nome do vilão, né? Não é um Jason, não é um Leatherface, não é um Michael Myers. Ele tem o design da máscara, tem até, eu não vou dar o crédito aqui agora, mas o cara que fez a máscara, ele tá nos créditos do filme, né? É sensacional, e tem variações da máscara, né? Tem a carinha dele triste, tem a carinha dele feliz, sorrindo. É sensacional. E quando o personagem é interpretado por um grande ator, porque a gente tá acostumado ao quê? Michael Myers, Jason, esses caras, ser atores, são dublês, atores que nem tem tanta presença, né? Aqui é um grande ator fazendo esse vilão. Então tem essa questão diferente. Estou no aguardo para ver Telefone Preto 2 hoje à tarde, que eu quero, assim... Vamos ver, né? Porque a perspectiva muda, né? O The Grabber vai aparecer de formas diferentes agora. Bom, eu já assisti, não vou dar spoiler daqui, né? Mas passa o teu feedback. Passa o feedback que tu achou do filme. Eu acho que ele cria uma tendência que torna possível agora quase qualquer coisa, né? Então, mas superou o primeiro? Porque assim, ó, na medida que ele vende esse filme como a morte é apenas uma palavra, né? Ou seja, isso aí cria assim, um espaço de criatividade que os roteiristas podem fazer o que quiserem agora, né? Então... É verdade. Então tem os seus problemas, tá? Mas é um filme que vale a pena ver. Não superou o primeiro pra ti? Não. Eu já não era muito fã do primeiro também, mas eu gostava daquela ideia do sequestro, aquelas questões ali com as crianças e tal. Eu acho aquilo ali bem assustador mesmo, né? O de agora tem uma outra pegada. Mas, Labela, a gente tá indo na reta final aqui. Eu vou falar aqui que alguns que vão estrear ainda, eu quero que tu diga só pra qual que tu tem mais curiosidade de assistir. Eu sei que tu vai ver todos, como bom cinéfilo. Isso aí. Mas qual assim qual que tu vai assistir no cinema, então, tá? Se passar, é claro, né? O Bom Menino estreia 30 de outubro aí, que é o filme com o cachorro, né? Que consegue ver essas questões de forças sobrenaturais que ameaçam o seu dono. O Predador Terras Selvagens estreia 6 de novembro aí. Preciso esperar no streaming. Frankenstein, do Guillermo del Toro, dia 7 de novembro. Esse chega direto na Netflix pra gente, né? Com certeza eu vou ver esse aí. Five Nights at Freddy's, 2, 4 de dezembro. Esse aí eu vou ter que ver pro Pautinhas de Ouro, 4 do Entre Pautas Podcast, que, né, elege também os piores filmes do ano. E o Anaconda, dia 25 de dezembro, aí no Natal, uma boa oportunidade pro pessoal ter rido. Terá que ser visto, primeiro, porque tem o Celton Mello no elenco, e segundo, porque vai ser... Esse filme é em homenagem ao mascote do CCS, né? O Jalequinho. O Jalequinho. Muito bem. Labela, obrigado pela participação e não esqueça que você aí do outro lado segue lá o Entre Pautas Podcast, né? Lá ele faz debate sobre os filmes, né? Então, inclusive, vai ter um episódio especial sobre o Telefone Preto 2 aí, que vai ao ar em algumas semanas. Primeiro, né, agradecer, né, mais uma vez estar aqui, é sempre um prazer vir aqui conversar sobre cinema. E Telefone Preto 2, a princípio, vai sair nessa quarta-feira já. A gente pretende gravar hoje à noite, é um episódio mais curto, né? E vai estar lá, né, nossas reviews de mais duas amigas minhas que vão conversar sobre o filme, que, né, tomara que seja bom, né? Vou ver o filme já tá, tomara que seja bom, né? Sempre bom. E sigam lá, então, Entre Pautas Podcast, tudo junto, no Instagram e no Spotify e YouTube. Show de bola. Vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes.
Top 5 bilheterias no Brasil na semana. Tron Ares assumiu a liderança, seguido de A Casa Mágica da Gabi, Perrengue Fashion, Invocação do Mal 4, O Último Ritual segue aí, e em quinto lugar, Uma Batalha Após a Outra. Estrearam no Arcoplex e Cinépolis na semana passada, né? O Telefone Preto 2, A Palavra, Eu e Meu Avô Ninhon Jin e O Bom Bandido. E seguem em cartaz ainda o Tron Ares, A Casa Mágica da Gabi, o Perrengue Fashion e o Zoopocalipse, Uma Aventura Animal. Nossa agenda cinemeira traz amanhã, dia 21 de outubro, no Cineclube Lanterninha Aurélio, mais uma sessão aí da mostra Cinema Alemão, Pluralidade Cultural e Histórica, o filme Adam und Evelyn, de 2018, dirigido por Andreas Goldstein. A sessão ocorre no auditório da SESMA, a partir das 19 horas, a entrada é gratuita. Depois, na quarta-feira, dia 22 de outubro, o Cineclube da Boca exibe Dreaming Wide Awake Remake, dirigido pela Renata Geissen. A sessão começa às 19 horas, ali no auditório do prédio 67, no campus da UFSM. Dia 25 de outubro, no próximo sábado, às 2h30, o Clube de Cinema de Santa Maria realiza mais uma tradicional sessão de Halloween com a exibição de Esse Mundo é um Hospício, dirigido por Frank Capra. As inscrições, as vagas já estão esgotadas, é claro, né? Mas fique atento aí sempre à programação que a Casa de Memória de Mundo Cardoso publica, né? E também no WhatsApp 55984392565. Programação do 17º Santa Maria de Cinema já está disponível aí. O evento acontece do dia 29 de outubro até o dia 1º de novembro. Então, para você acessar e ficar se programando aí no que vai acontecer aqui em Santa Maria durante a semana do festival, siga lá o Instagram, @smvcfestival, ou mesmo no site smvc.com.br. Nas notícias... Último sábado, dia 18 de outubro, o cinema e a consciência ambiental caminharam juntos em Santa Maria. Eu participei do Cine Cop 30, realizado no Cinépolis, no Shopping Praça Nova, na exibição do clássico Iracema, uma Transamazônica, de Jorge Bodansky e Orlando Senna. E bati o papo aí, né, com o Cauê Queiroz, né, estudante de Relações Internacionais, coordenador da equipe de comunicação das mídias do projeto Paralelo 33, que foi um dos organizadores. Vamos ouvir aí o nosso bate-papo. Cauê, o que é a COP UFSM? Bom, na COP UFSM ela é um projeto que a universidade está fazendo agora com a própria COP 30 que está acontecendo, que vai acontecer em Belém, né? Então a UFSM ela vai também estar dentro dos espaços, assim, claro, não dá para levar todo mundo para lá para a COP, né? Então a UFSM está se propondo então a ter um diálogo aqui na comunidade, por isso que é COP local, inclusive o nome, para a gente trazer então os temas relacionados tanto à localidade quanto que vai ser debatido lá em Belém, assim. Então de modo geral, assim, a UFSM na COP ela está voltada para isso. E, Cauê, a escolha do filme Iracema, uma Transamazônica, né, ela se deu por qual motivo, além de ser um grande filme? Então, o Iracema, ele é um filme, enfim, é um clássico e tudo mais, né? Ele foi remasterizado agora nos seus 50 anos. E eu lembro quando eu assisti ele, tem muito, porque eu fui um dos primeiros que começou a falar a ideia dentro do projeto, que é o Paralelo 33, que é o que está organizando principalmente. E eu sou de Belém, eu sou do Pará, então eu entendo o impacto, a vivência e tudo mais. E quando a gente se propôs a fazer um evento desse, que é um evento que está dentro tanto da UFSM na COP, quanto propriamente dito na COP 30, porque a gente vai enviar esse material para a COP 30 para passar em Belém, eu fiquei pensando em um filme que dialogasse com isso, que trazesse um pouco da minha visão, uma visão, enfim, claro, a gente sabe que tem muita tristeza, assim, mas também para a gente reconhecer que o Pará não está longe do Rio Grande do Sul, a gente é irmão, a gente é um Brasil grande, e aí o filme se dá muito pela temática, porque ele dialoga muito com essa questão, e também pela reflexão, porque é um filme que foi feito em 74, 75, e mais de 50 anos depois, ele continua muito atual. Todo mundo que fala do filme fala nesse sentido, que é um filme, infelizmente, né, a gente não queria falar isso, mas infelizmente é um filme muito atual. É um filme que aborda várias questões relacionadas tanto, não só quanto ao meio ambiente, mas também os impactos que a degradação gera, impactos socioambientais, impactos sociais, impactos culturais, impactos naquela população que mora lá, e isso dialoga-se tanto com a vivência da Iracema, que é a personagem principal lá em Belém, mas também como um brasileiro comum, como também aqui no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que os impactos socioambientais eles vão muito além apenas da destruição da mata, né?
A gente teve agora uma enchente ano passado, então o Rio Grande do Sul está muito mais ligado nisso, né? Claro, sempre teve ligado, mas a vivência, a latência de ter um impacto vindo da destruição da natureza está muito latente aqui na região. Então o filme ele vai tentar propor esse diálogo entre a vivência daqui com a vivência de lá. Então a gente entender um pouco mais sobre a história da Iracema e tudo mais, e enfim, tentar fazer um ótimo evento. E tem alguns outros eventos já planejados até a COP30 lá em Belém, e para quem quiser ter mais conteúdos sobre o Paralelo, onde seguir? Assim, esse evento, sim, o COP30 está sendo como o pré-evento, ele é basicamente o esquenta para o evento da COP30, porque como eu falei, o evento COP30 na UFSM vai acontecer junto com a COP30, então esse é tipo um evento de abertura, né? Pela parte do Paralelo, a princípio a gente vai fazer isso, e também durante a própria UFSM na COP30, né, o evento que vai acontecer na faculdade, a gente vai ter uma mesa lá que a gente vai discutir um pouco sobre a vivência que a gente vai ter aqui agora. Porque a gente vai registrar aqui em áudio e vídeo, a gente vai gravar, a gente vai fazer um vídeo cobrindo todo o evento. Esse vídeo vai ser mandado tanto para a COP lá em Belém, né, que a ideia é passar no hall da Green Zone em Belém, quanto para a gente utilizar também dentro desse evento. Vão ser basicamente 2 etapas, que é essa exibição com debate, e depois coletar tudo, as vivências e tudo mais, e a gente utilizar isso para mesmo durante o evento da COP local. Aí a gente expor isso, debater, conversar com o pessoal que, por exemplo, não esteve aqui, sobre quais foram as nossas perspectivas, a nossa visão sobre esse evento de modo geral. E para seguir a gente também, a gente tem nosso Instagram, que é o Paralelo 33, ele é escrito por extenso, então é Paralelo 33. Lá é o nosso maior veículo de divulgação, a gente faz várias matérias lá, giro de notícia, quando saem novos podcasts, porque a gente chama de sessão de podcast, sai tudo lá, inclusive a gente vai ter um podcast sobre a COP30 também. Então a gente tem nosso Instagram, a gente tem nosso YouTube agora que a gente está começando também, o Paralelo 33, que a gente vai começar a lançar vídeos lá, a gente já gravou um vídeo já na Feira do Livro, então tá disponível lá o primeiro vídeo, e esse vídeo do evento aqui vai também estar disponível lá. E para quem quiser ouvir a gente nas plataformas, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá na Amazon, a gente tá no próprio YouTube com nossos podcasts, e também, claro, na UniFN. O nosso podcast é gravado tanto na UniFN e sai lá toda terça-feira às 14 horas, então tanto na UniFN quanto nesses agregadores a gente pode estar lá. E segue a gente no nosso Instagram. Maravilha, o programa aí vai ao ar amanhã às 14 horas, programa do Paralelo 33, né? O debate foi muito bom, né? Com o Gilvan Dockhorn, Franciele Tibush, Nathalie Tissot Boyaski. E vale destacar que a cópia que estava sendo exibida era do restauro em 4K, qualidade impressionante. A sala estava praticamente lotada, um grande evento. Parabenizo aí aos organizadores e que outras ações como essa, ligada a cinema, venham para ficar aqui em Santa Maria. Assim, a gente encerra hoje o Matinê ao vivo aqui, conversamos sobre o terror em 2025 com o Alexandre Labella. Você pode ouvir este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. E assim a gente encerra, né, o matinê de hoje. A trilha sonora vem com o clássico dos anos 80, A View to a Kill, da banda Duran Duran, que originalmente foi composta para o filme 007 Na Mira dos Assassinos, mas que agora ganhou nova vida e reaparece na trilha sonora de O Telefone Preto 2, conectando as gerações através da música e do cinema. Nossa próxima sessão do Matinê vai ao ar dia 27 de outubro, um programa super especial. Vamos conversar aí com o cineasta e produtor Luiz Alberto Cassol, um programa que a gente fez gravado com ele, um debate muito bom e bate-papo imperdível também sobre o Santa Maria Vídeo Cinema, programação e tudo que vai acontecer na semana que vem, nesse que é um dos mais importantes festivais do cinema ligado ao audiovisual brasileiro. E lembre-se, né? Cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.